Olá, amigo assinante, estamos iniciando nosso programa Grandes Negócios na TV. Hoje um convidado especial, Jorge Braga. É formado em administração de empresas e é sócio da corretora de seguros Seg1. É isso? Seg1? Exatamente. Muito prazer estar aqui, viu? O prazer é meu. Bacana. Jorge, contar um pouquinho da sua história. Eu gostaria de saber, realmente, bem lá no início, né? Quando você começou a trabalhar, fazer as primeiras experiências profissionais, como é que foi isso na tua vida? Olha, Ricardo, eu comecei, o meu primeiro emprego, eu trabalhei vendendo gelinho na rua. Ah, é? Bacana. Exatamente. Minha mãe fazia os gelinhos e eu ia vender. Depois disso, eu tive algumas passagens em comércio, como avícola, granja, né? Que hoje nem existe mais, são coisas muito raras, o comércio É muito verdade. raro. Geralmente compra no supermercado e tal, né? E trabalhei também em padaria e em uma empresa, né? Acho que eu fui... Não, tudo bem. E aí, fala um pouquinho, essa questão do gelinho, o que te motivou no gelinho? Por que a tua mãe que te pediu para você ou você quis fazer isso espontaneamente? O primeiro que eu queria ter uma renda. Isso, Esse foi o primeiro ponto, né? Ter uma renda. E aí a gente encontrou a alternativa de fazer gelinho e vender, porque eu tinha na faixa de 10, 11 anos de idade. Isso que é bacana, né? Na verdade, você falou assim, poxa, eu posso ter meu próprio dinheiro e tal, e isso que te motivou a vender o gelinho? Foi exatamente para ajudar em casa, né? Porque as receitas em casa eram limitadas, então eu procurei uma alternativa para tentar ajudar os meus pais. Bacana. E aí isso era tudo um trabalho informal que você fazia, você, nas suas horas vagas e tal. E quando você teve o primeiro emprego mesmo, registrado, como é que foi isso? Meu primeiro emprego foi com 18 anos, foi numa loja de bijuterias. E o que aconteceu lá, cara, foi muito engraçado, porque eu trabalhei por 3 meses e no terceiro mês acabei que eu quebrei o meu braço, brincando de patins na rua. E fiquei 45 dias afastado. E quando eu voltei a trabalhar, eu fui mandado embora. Foi minha primeira e única demissão que eu tive. Ah, é? Exatamente. Interessante. Você ia falar uma coisa? Não, pode contar. Não, tá. E aí, me fala um pouquinho. Você, naquela época, hoje você tem sua própria empresa, você trabalha na área de seguros e tal. Naquela época, você já tinha esse sonho de um dia, vou ter meu próprio negócio? Ou não, você tinha essa visão de querer trabalhar para as pessoas? Eu tinha, sim, a vontade de trabalhar para mim, porque... E até minha própria renda, gerar o meu próprio rendimento. Sim. Né? Eu já sempre tive essa vontade, esse desejo. Alguém te inspirava? Algum parente? Alguma pessoa que você... Puxa, eu queria ser tão independente quanto ele? Foi mais amigos e os chefes que eu tive. Uhum. Então, eles, até pela história de vida dos amigos que eu tive, que eu tenho, né, que estão vivos, me inspiraram. Que bacana. Aí você descobriu uma área diferente, que é a área de logística, né? E você trabalhou um bom tempo na área de logística, não é isso? Sim, eu comecei... depois que eu tive o meu segundo emprego registrado, eu comecei a estudar, fazer os ensino técnico, aí depois eu comecei a fazer a faculdade. E quando eu comecei a fazer a faculdade, eu estava empregado, era conferente de operações numa empresa no Belenzinho. E foi aí a primeira demissão que eu pedi, porque eu consegui um estágio em uma outra empresa, um estágio na área de logística, e eu saí, pedi demissão e fui para lá. Mas você continuou na área de logística ainda? E depois eu não saí mais da área de logística. O que você fez na área de logística? Assim, quais empresas trabalhou? Eu trabalhei a primeira empresa que me motivou a estudar o setor de logística foi a Plastilel, que ela fica no Belenzinho. Fiquei quase 5 anos lá. A segunda, que eu entrei já como estagiário de logística, que era a área da formação que eu estava buscando, eu fiquei mais aproximadamente 5 anos. E aí eu pedi a conta novamente, fui para Rapidão Cometa. E lá eu já fui como supervisor de operações. Que é uma grande empresa já, né? Isso. E peguei a transição, que a FedEx, Federal Express, comprou a Rapidão Cometa em 2011 e peguei o processo de integração, de fusão das empresas. Né? E daí eu fui para uma outra empresa e não deu muito certo nessa última empresa e pedi a conta novamente. Então foram 4 demissões que eu pedi a conta. E você, assim, gostava da logística? Era bacana? Como é que você... Sim, sempre gosto. Inclusive, sempre gostei muito. E até
com o seguro, né, quando eu comecei a trabalhar com o seguro, a maior motivação que eu tenho para trabalhar com o seguro está relacionada à logística, que é o seguro de cargas. Bacana, bacana. Quer dizer, você aproveitou toda a sua experiência ao longo do tempo na logística para te ajudar na questão do seguro, que é essa nova fase da sua vida. Exatamente. Bacana. E aí, bom, tudo bem, entendi que você gosta de logística e foi para o seguro. Mas por que apareceu o seguro na tua vida? Alguém te motivou para isso? Motivou, porque o que aconteceu foi o seguinte, a última empresa que eu estava não estava muito bem e em conversa com um amigo que tinha uma corretora há 30 anos, que eu havia sido cliente dele, inclusive. Tá, nas empresas que você trabalhou. Exatamente. Ele, em um bate-papo, a gente surgiu essa oportunidade. Falou, quer vender seguro, você vende. Se você ganha, se você vender seguro, você ganha. Não vender, eu não ganho. Foi aí que eu comecei a trabalhar com seguro. E, inicialmente, como eu conhecia muito transportador, eu tive o primeiro pensamento que eu tive, vou vender muito. Sim, vou procurar as pessoas que eu conheço, tudo, Exatamente. Né? Só que aí foi a primeira frustração, né? Porque por mais que eu conhecia muita gente, eu não era do setor, eu estava entrando no setor. Entendi. Então eu bati na porta de algumas empresas, nem cotação fazia, e depois eu parei e fui refletir para entender o motivo. E eu me fiz a seguinte pergunta, será que eu contrataria o seguro de mim? Aí eu pensei, talvez não. Porque eu não estou consolidado no mercado, acabei de sair, se receber uma proposta, será que ele volta? Então eu deixei de bater muito na porta dos transportadores e fui criando a carteira com outros clientes, né? Fui me consolidando no mercado e aí, depois de um ano e pouco, aí eu comecei a ter clientes no segmento que eu sempre gostei de atuar. Bacana, Jorge. Esse depoimento agora, na minha opinião, foi importantíssimo. Às vezes as pessoas têm essa visão de mercado de um dos lados e não enxergam, não querem enxergar que existem outras formas de se analisar a mesma situação. Você vê, você era contratante, né? Passou a ser contratado e você não tinha a visão de uma pessoa de contratado. Não tinha. Essa parte de você realmente refletir e buscar conhecimento foi fundamental, né? Foi fundamental, sim. E por muitas vezes eu pensei em parar. Isso aconteceu. Porque o faturamento que eu tinha não pagava as despesas que eu tinha no meu dia a dia. E o que eu fiz? Conversando com a minha esposa, ela sempre me apoiou muito, a gente decidiu continuar. E aí onde eu tinha algumas reservas, tinha um carro, vendi o carro. Falei, na hora certa eu compro novamente. Você acreditou que aquilo ia dar certo, então? Exatamente. E a grande motivação, então, foi sua esposa? Foi minha esposa. Que bacana, que bacana. Ela sempre... Porque você tinha tudo para desistir mesmo, né? Sim. Era uma coisa que você encontrou uma barreira que é difícil transpor essa barreira, né? É muito difícil. E sem o apoio da família não é possível dar continuidade. Porque o dinheiro para de entrar e a conta não para de chegar. E aí ela me apoiou muito, ela apoiou todas as decisões que eu tive, foram em conjunto com ela, que sempre esteve do meu lado, independente do momento que eu estava. Ela trabalha na mesma área ou não? Não, ela está começando agora a me ajudar, como... Mas na época, ela trabalhava em que segmento? Na época ela não estava trabalhando, porque eu estava com 2 filhos pequenos, então era muito melhor ela ficar em casa cuidando dos 2 do que a gente pagar uma pessoa e ela ir para o mercado. Sim. Mas era uma situação realmente bastante adversa, né? Você no mercado novo, não dando certo, a sua esposa tem que trabalhar e com quantos filhos? 2 filhos. 2 filhos. Realmente tinha tudo para desistir mesmo, né? Tinha tudo para desistir e voltar para o mercado de trabalho e virar CLT novamente. E quanto tempo durou esse período de transição? Essa transição foi aproximadamente 2 anos. Puxa vida. E como surgiu a ideia de criar a SEG1? A necessidade e a ideia de criar a SEG1? Bom, a necessidade ela veio porque eu comecei trabalhando com um amigo meu, né, que é a Calvente Seguros. São meus amigos e a gente chegou num ponto que deixou de ser interessante para nós mantermos essa parceria. E aí eu falei, agora é a hora de empreender, fazer o meu, né? E aí onde surgiu a SEG1. A ideia surgiu em outubro e se concretizou dia 4 de dezembro. Foi a abertura do CNPJ da SEG1. Bacana. Por que SEG1? Seu seguro em primeiro lugar. Que bacana. SEG de seguro e em primeiro lugar. Bacana.
E você, o que você presta de serviço para os seus clientes? Só cargas? Não, apesar de ter a especialidade principal seguro de cargas, nós temos atuação em todos os ramos. Seguro empresarial, residencial, automóvel, frota, plano de saúde, entre outros. Bacana. Bom, Jorge, eu vou dar um pequeno intervalo agora, né? Nós temos o segundo bloco ainda com o Jorge Braga, contando essa trajetória empresarial dele, desde o início e até, né, hoje com a SEG1. E então, eu espero você no segundo bloco para ter um pouquinho mais da história dele. Até mais. Autoescola Gopouva, o mais novo conceito em autoescola. Da primeira habilitação a todos os demais serviços oferecidos por uma autoescola. Você precisa de qualidade, confiança e experiência de profissionais capacitados. Há 48 anos no mercado, o grupo de autoescola Gopouva tem todos os motivos para garantir a segurança total a seus clientes. Excelente formação e equipamentos de última geração, fazendo da Autoescola Gopouva o local certo para o seu aprendizado. Você pode conquistar o prazer de dirigir com a Autoescola Gopouva, num dos 9 endereços instalados em Guarulhos. Cursos teóricos, CFC, com turmas pela manhã, noite e finais de semana. Simulação de provas teóricas gratuitas e todos os procedimentos para a primeira habilitação ou troca e inclusão de categoria. Autoescola Gopouva, mais que uma tradição, a certeza da responsabilidade e honestidade com seus alunos. Na hora de transferir ou licenciar o seu carro, vá direto a Hidalgo Despachantes, sempre com a tradição de atender bem. A Hidalgo Despachantes conta com uma equipe capacitada para dar agilidade à sua documentação. Hidalgo Despachantes, Avenida João Jamil Zarif 354, próxima à Praça 8 Taboão. Telefone 2440-6425. De volta com o nosso programa Grandes Negócios na TV, nosso convidado de hoje, Jorge Braga, contou um pouquinho da sua trajetória, quando os primeiros trabalhos, a vontade de querer ter o seu próprio dinheiro, vendendo gelinho na rua, depois as primeiras experiências profissionais que não deram muito certo, mas aí encontrou a logística como um ramo de atividade que realmente despertou nele um interesse muito grande. E lá ficou por vários anos. Mas ele queria mais, ele viu um segmento que podia aliar as duas coisas que o despertou, junto com um amigo, que seria seguros para carga. E aí aliou o que ele tinha antes de conhecimento com essa nova fase da vida dele como corretor de seguros. Só que as coisas não deram certo no começo, como ele disse no primeiro bloco. E aí sim, ele se reinventou, se fortaleceu e aí conheceu o melhor negócio, o que ele precisava mudar para ser um bom corretor, e isso, a partir daí, com o apoio da família, começou a dar certo. É uma reflexão bastante importante para você, assinante. Me fala um pouquinho, nós temos, assim, inúmeras empresas que fazem corretores de seguros, que são prestadores de serviço para cargas, inclusive. O que você dá como diferencial da tua empresa para eu te contratar? Bom, o primeiro ponto é que eu tenho a grande vantagem de conhecer o mercado contratador, né? Seja ele embarcador ou transportador. Então eu conheço um pouco as dores que ele tem, as dificuldades que pode encontrar, as falhas no processo. Eu conheço esse outro lado, né? O lado dele, o operacional dele. Então este fator acaba sendo meu principal diferencial em frente aos meus concorrentes. Que bacana, porque realmente, corretor de seguros é um monte, mas que tem esse viés, que tem esse conhecimento que você tem de bom tempo, realmente é muito importante para sentir segurança na hora da contratação, né? Sim. Porque você me entende, você sabe qual é a minha necessidade, né? Exatamente, exatamente. Bacana. E isso você vê que as pessoas identificam isso quando você conversa com elas? Identifico. E eu tive até uma experiência em um cliente que eu não fechei e nenhum outro corretor fechou por causa do processamento jurídico da empresa. O jurídico não aceitou. Mas eu tive a grata satisfação
de ser um dos 6 concorrentes que fui até o final e a pessoa que estava fazendo as negociações me disse que o único corretor que mais expressou, mais colocou a situação real para ele, mais pontuou a situação real, fui eu. Bacana. Então, isso foi muito bom para mim. Um estímulo muito grande, né? Sim. Fala um pouquinho, falando especificamente dessa área que você domina tão bem, que é a área de cargas, você poderia dar algumas dicas para o empresário, até para como identificar uma boa contratação, ou para tomar cuidado com certos detalhes? O primeiro ponto para o transportador é ele tem que ter a NTT, um registro nacional, né, que é feito, todo caminhão e toda empresa que tem CNPJ e faz transporte tem que ter um registro na NTT. Agência Nacional de Transportes e... Agência Nacional de Transportes Terrestres. Terrestres. Se ele não tem essa regulamentação e tem uma indenização a ser efetuada, a seguradora pode negar para ele. Então, esse é um dos principais pontos. Boa dica. Né? O transportador ficar atento se a NTT dele está vencida. Né? Qual o tempo de vencimento dela, de validade? Geralmente é em média 5 anos, só que eventualmente a NTT solta algumas renovações antecipadas. Então, se ficar atento a isso. Tem que ficar atento a isso. Para o transportador é o principal ponto. Tá, mais alguma outra dica, assim, que você lembra agora? E as cláusulas contratuais, porque, por exemplo, um transportador que faz içamento de carga, tem uma cláusula contratual para içamento, para o MOL que pegar a carga, descer o pallet para o chão. Então, se ele não tem a cláusula contratada, ele não tem a cobertura. Então, se atentar às necessidades dele e ver se as cláusulas dão cobertura para aquilo que ele necessita. Exatamente. Bacana. Você está com uma empresa jovem ainda, mas você já tem planos de modificação, de novos projetos na empresa? Tem. A minha intenção para esse ano ainda é ter setores especializados para cada uma das atividades da empresa. E começando agora com um setor de sinistro, que faz toda a gestão do sinistro. Se o cliente tiver uma ocorrência, eu vou ter um setor só para dar suporte para ele. Bacana. Você atua especificamente em Guarulhos ou não? Não. O seguro de carga, ele me dá a oportunidade de trabalhar a nível nacional. Assim como outros também, mas o carga porque é o que eu sou mais específico. E para ter uma ideia, eu tenho cliente no Paraná, Minas Gerais, na Bahia, Pernambuco. Então eu tenho já clientes em outros estados. E especificamente de Guarulhos, o que você acha de Guarulhos como uma cidade para trabalhar, empreender seu próprio negócio? Bom, Guarulhos, em relação a seguros de cargas, é a cidade que tem mais transportadores praticamente no Brasil. Se não for a que tem mais, é uma das. Então tem um amplo mercado de atuação aqui. E outra vantagem é as indústrias, porque as indústrias, o cliente também pode fazer a contratação desse seguro. E ele, quando faz a contratação, geralmente ele consegue redução de custo no frete. Então é um mercado muito bom para se trabalhar e eu vejo com um potencial enorme de expansão para o meu negócio. Bacana. Você, assim, tem várias entidades que estão ligadas ao transporte, o CETCESP, que é o Sindicato do Trabalhador dos Transportes, tem o CIESP, que lida muito com a indústria. Esse tipo de entidade favorece ou ajuda você a empreender seu próprio negócio? Ajuda, porque primeiro que proporciona o network, que hoje é a principal ferramenta para gerar negócio é network. Se você não se relaciona, você não faz negócio. Então, esse tipo de ferramenta, de entidade, proporciona isso com muita facilidade. Né? Coloca os profissionais de diferentes setores no mesmo lugar. Então, no CETCESP, por exemplo, eu vou lá e vou encontrar com vários transportadores, pessoas de gerenciamento de risco, advogados, entre outros. No CIESP, a indústria, né, aqui da região, e entre outros. Facilita muito. Tem um site de vocês? Tenho. Qual que é? www.seg1.com.br. Bacana. Se quiser ter informação mais precisa, detalhes, vá lá no site dele e tenho certeza que você vai gostar bastante. Vou falar um pouquinho da vida pessoal. Você tem projetos pessoais, alguma coisa que você queira fazer sem envolver a empresa? Tenho sim. Eu quero viajar bastante com a minha família, algo que eu não tenho conseguido fazer nos últimos 2, 3 anos e que em breve eu vou conseguir, porque
com a SEG1, eu estou fazendo algo estruturado, planejado, e vai me proporcionar o tempo necessário e a renda suficiente para conseguir fazer isso. Que bacana. Agora, falar um pouquinho das horas de lazer. Você parece que é uma pessoa que gosta de trabalhar e trabalha bastante, Sim. né? Dá tempo de ter um lazer? Dá tempo, sim. O que você gosta de fazer nas horas de lazer? A primeira coisa é brincar com os meus filhos, né? Que Qual a idade deles? O mais velho, o Miguel, tem 7 anos e o Arthur tem 5 anos. Então, só de ficar meia hora brincando com eles já dá um ânimo enorme. Que bacana. Outra coisa que eu gosto de fazer, me juntar com amigos, com a família, aquele churrasquinho, né, de vez em quando faz muito bem. Poxa. E eu já joguei basquete e andei de skate. Eu tenho um projeto aí para voltar a fazer isso. Vamos ver se eu consigo. Que bacana. Vai conseguir sim. Essa é uma questão de organização, na verdade, né? A gente dá para assim, organizar toda a vida, que dá para trabalhar bem. E também é importante trazer, para poder esparecer um pouco, né? Sim, sim, com certeza. Legal. Bom, Jorge, a gente está chegando no final do nosso programa e eu digo sempre que sentar nessa poltrona tem um ônus positivo de estimular o empreendedorismo. Sim. Coisa que você adquiriu, se você teve da sua família, e muitas vezes as pessoas não têm isso das pessoas, de outras pessoas, né? Então, para estimular esses jovens a não desistir do seu sonho, a seguir em frente, a acreditar naquilo que realmente quer fazer, o que você deixaria de mensagem? Bom, o mais importante é ter paciência, né? Porque eu passei por algo que eu queria ser imediato, queria algo muito rápido, né? Fazer um investimento e já ter o retorno imediato, e não é assim. Eu aprendi no decorrer aí desse processo que quanto mais paciência a gente tem, é muito melhor para conseguir prosperar. E se tem dúvida, pede ajuda. As pessoas, elas não vão sair perguntando para você se você quer ajuda. Ele vai pede um conselho. A maioria dos empreendedores, eles estão dispostos a ajudar. É que a gente, quando é mais novo, tem às vezes medo de perguntar e não ter uma resposta, né? Mas a maioria, pelo que eu estou desse lado agora, e eu vejo que a maioria está disposto a ajudar. Basta ir atrás deles. Bacana. Jorge Braga, nosso entrevistado de hoje, muito obrigado. Foi um prazer tê-lo com a gente. Viu? Obrigado, eu que agradeço. Bacana. E é isso. Mais uma vez, trazendo para você, assinante, histórias de vida, histórias empreendedoras e pessoas como o Jorge, que fizeram mudanças na sua vida, mudanças importantes, que acabaram dando um diferencial muito importante. Ele não queria mais ser funcionário, queria ter seu próprio negócio, acreditou no seu sonho, teve apoio e acabou, né, conquistando isso, e hoje tem a sua empresa e consegue se dedicar ao ramo tão específico como cargas e dando uma assessoria reconhecida por pessoas, contratantes da época, como uma assessoria muito boa. E é isso que a gente quer transmitir a você, nosso querido assinante. Até uma nova oportunidade. Obrigado por sua audiência.